E a resposta mais imediata é calma. Tenha calma, não tem nada de errado com você e eu vou te explicar por quê. Fica comigo. Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vou te pedir um favor, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vambora! Te digo porque não tem nada de errado com você. Vamos contextualizar esse tema, né? Não quero ter filhos, e agora? Só o título já denuncia o quanto de carga de culpa você carrega em você, né? E eu quis colocar esse título propositalmente, principalmente porque a gente vive sim numa sociedade que é patriarcal, né? Ou seja, em outras palavras, existe um machismo presente aí. Então, o que é imposto para a mulher? Ter filhos. Isso falando de mulher, tá? Então, eu vou começar por um lado, falando da mulher, depois eu vou para outro lado, falando do homem. E o que a gente entende, né? Eu não vou fugir muito, independente de homem ou mulher, o que se impõe é, vamos lá, vamos viver, vamos nascer, né? Crescer, nos desenvolver, a gente se forma profissionalmente, falando mais do homem, né? Falando do patriarcalismo, hoje a gente tem as mulheres se formando, muita coisa mudou nesse sentido. Mas você se forma, você casa, vamos ter filhos, e é isso, a lei da vida. Isso falando de estrutura do sistema, né? Estrutura social que é imposto. Falando de mulher, nem se fala. Então, se a mulher questiona, não quero ter filho, nossa, isso é um problemão, né? Nossa, você é egoísta. Ah, não quer ter filho? Você é egoísta. Você só pensa em você. Mas eu tenho um outro lado dessa moeda para te falar. Claro que hoje em dia a gente está vendo uma mudança também muito grande. Me parece que essa mudança não é negativa, tá? E eu vou dizer por quê. Porque eu vejo que muitos jovens, uma geração que está apontando aí, tem se demonstrado muito consciente em relação à igualdade, né? Pensar de igual para igual, pensar lá na frente, não se deixar levar por conservadorismo. Então eu acho muito interessante essa evolução, porque tudo que é conservador, a gente, vamos lá, vamos combinar, tudo que é conservador demais, que é o extremo, a gente pode dizer que tá travado aí, né? Não tá, tem uma rigidez ou inflexibilidade para não enxergar que as coisas mudam e a gente precisa acompanhar a evolução das coisas. Então tá, partindo desse princípio, eu vejo muitos jovens chegando com ideias super avançadas, principalmente no que se refere, né, ao respeito, à igualdade de direitos para homens e mulheres, enfim, não se prender a padrões do passado, ao tradicionalismo. Isso é evolução. Isso é extremamente evoluído. Então, quem se prende a tradicionalismos, quem se prende a conservadorismo, não está evoluindo. Sinto dizer, essa é a verdade. A gente, claro, obviamente, né, seres humanos que somos, a gente tem alguns comportamentos mais conservadores que outros em termos de preferência, mas que cada um avalie a si próprio e consiga expandir as ideias a ponto de compreender que a gente precisa evoluir, a sociedade precisa evoluir de uma maneira geral. Tá, esse foi um parêntese que eu abri. Mas tudo isso para dizer que não estamos mais presos, né, pelo menos não a nova geração, àquela ideia de que a gente precisa casar e ter filhos. E simples assim, vamos viver felizes para sempre. Ou que a gente precisa ter filhos para, enfim, né, como que se diz?
passar tudo que a gente tem para as próximas gerações, heranças e por aí vai, ou para o nosso nome ser reproduzido. Enfim, essa ideia já caiu por terra. O que a gente vê muito, né, é uma necessidade, falando da juventude, de aproveitar cada vez mais, e eu me incluo nessa, tudo com muita intensidade, né? Viver o momento presente. Claro que isso não tira a nossa própria responsabilidade de pensar no futuro, num bem-estar, que vamos envelhecer e a gente precisa se precaver nesse sentido. Só que não existe mais aquela ideia mais tradicional, né? Enfim, que temos que deixar para a posteridade a nossa herança genética. Não, muito pelo contrário. Enfim, além disso tudo, inclusive eu já gravei algum outro vídeo aí que eu não me lembro qual, falando sobre esse tema, existe uma ideia romântica sobre ter filhos. E, gente, quem tem filhos sabe que não tem nada de romântico em ter filhos. Tem dor de cabeça, dá trabalho, você precisa se desdobrar. E além de tudo, que eu atendo muitas mães, principalmente mães, tá? Os pais é um outro detalhe, mas as mães, gente, elas têm uma imensa dificuldade, e isso é ponto comum, né? Guardadas as devidas proporções, porque quem tá em dia com a terapia consegue se sair bem. Mas tem muitas mães que têm muita dificuldade de se desapegar. Em que sentido? Elas colocam os filhos em primeiro lugar e esquecem delas mesmas. Isso independente da idade do filho. Independente se é bebê, se é criança, se é adolescente, elas esquecem delas mesmas. Isso está errado. E eu bato nessa tecla, está errado. Você, independente se tem filhos ou não, precisa ser a sua prioridade. Você vem antes de qualquer outra pessoa. E até religião. Desculpa se isso é contra as suas crenças, mas essa é uma verdade. Você precisa vir em primeiro lugar, você precisa se amar em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa. Porque senão você passa outras pessoas na frente, você passa o trabalho na frente, você passa os seus filhos na frente, você vai ficando de segundo plano, e aí quando chega lá no fim da vida, você se arrepende de um monte de coisas. Você pensa que a vida passou e você não fez nada por você. E essa é uma realidade, muito mais comum do que você imagina. Então, minha gente, a questão de ter filhos envolve isso. Dá trabalho e as pessoas acabam se sobrecarregando. E claro, gente, até a gente entrar num equilíbrio, e muitos casos, assim, muita gente que tem filhos não planejou os filhos, vamos combinar, a maioria, é o caso da maioria. Que tinha muita gente que queria, mas não planejou, veio de surpresa. São raros os casos de pessoas que conseguem se planejar o suficiente para ter naquela data, enfim, que gostaria, ou naquele período que gostaria. Essa é uma realidade. E aí, gente, muitas mulheres só têm filhos porque foi imposto para elas que elas têm que ter filhos. E aí nem sempre é da vontade delas. E aí elas vão criar filhos, enfim, e aí tem uma série de consequências disso na vida dessa criança que está nascendo, desse ser vivo que está sendo criado ali, que é consequência das imaturidades desses pais. Mas essa é uma outra pauta que eu já estou abrindo muito aqui. O grande ponto é que ter filhos não é para todo mundo. E as pessoas vão se deixando levar pela robotização das coisas, pelo automatismo. Ah, então assim, qual que é o próximo passo? Já me formei. Qual que é o próximo passo? Agora é casar. Qual que é o próximo passo? Ah, agora é ter filhos. Qual que é o próximo passo? Sei lá, vou morrer. Gente, isso é vida? Ninguém nunca para questionar isso. Quem para questionar são os poucos mais evoluídos que existem. Que olha, vamos combinar. A vida não é só isso, né? A gente tem sonhos e a gente precisa deixar vir à tona esses sonhos. E quem tem filhos, ok, teve filhos, tem que criar, mas é importante buscar esse equilíbrio. Buscar entender que a sua vida não é só os seus filhos. Só que existe uma responsabilidade muito grande aí em criar filhos. Você decidiu ter filhos, esses filhos vão ser sua responsabilidade pelo menos até 21 anos.
Ou seja, até mais, né? 25 anos, 26, que é o período que eles fazem faculdade. Mas os bons pais, os pais suficientemente bons, são aqueles que fazem seus filhos amadurecerem. Ou seja, buscar a autonomia por si próprios e não gerar independência nesses filhos. Eles têm que ir embora, eles têm que criar asas e voar, né? E tem muitos pais que seguram esses filhos, às vezes até por dependência afetiva mesmo, às vezes até por muleta, né, com eles, aquela síndrome do ninho vazio. Então, eles preferem segurar esses filhos com eles, gerando dependência. Isso às vezes, muitas vezes, inconscientemente. Mas a grande questão, gente, é que os pais suficientemente bons são aqueles que dão segurança na época que tem que dar, gerando um apego seguro lá na fase inicial da vida dessas crianças, quando são bebês, quando estão nos primeiros anos de vida, e depois, beijo, tchau. Eu sei que não é tão simples, é por isso que existe toda uma complexidade em escolher ser pais. E a gente pode sim escolher e que seja uma escolha cada vez mais consciente daqui para frente, conforme a sociedade vai evoluindo. E eu acho muito bom as pessoas que decidem não ter filhos, porque elas foram maduras o suficiente para enfrentar uma sociedade que tem uma tradição, uma sociedade que dita as regras e ela foi contra as regras, contra esse fluxo. Eu elogio, eu bato palmas para essas pessoas. Agora, o grande ponto é o que você vai fazer com isso? Às vezes a pessoa, ela simplesmente não quer ter filhos porque não se vê como pais e tá tudo certo, né? E, e isso é muito bom. Agora, o que eu vou aproveitar para fazer da minha vida enquanto eu não tenho filhos? Entende? Eu vou estudar, eu não quero ter filhos porque eu acho que dá trabalho e não é isso que não serve para mim. Tá tudo certo. Aliás, você não tem que ter um objetivo para não ter filhos, simplesmente porque eu não quero, porque eu não me vejo sendo pai e mãe e acabou. Ponto final. O que eu vou fazer com isso é outros 500. Mas é legal a gente pensar nisso também. E eu adoro gerar reflexão. Então é legal, tá? Já que eu não vou ter filho, o que eu vou fazer, né? Eu vou produzir, vou fazer um projeto, vou, enfim, trabalhar, eu simplesmente vou viver no bem bom, enfim, é legal a gente pensar por esse lado. Mas é uma escolha, não tem nada a ver comigo, eu não quero parir mulher, né? Eu não quero que saia nada de dentro de mim, eu não quero fazer esse sacrifício, não é pra mim, definitivamente. Às vezes tem pessoas que eu não quero que nada saia de mim, uma mulher, por exemplo, porque eu não quero cortar nada, não quero sentir dor do parto nenhum, mas eu sinto vontade, então por que não adotar? Entende? Então, isso são detalhes. Mas o grande ponto é a pessoa se conhecer o suficiente para entender o que ela quer e o que ela não quer. E que ela não tem que seguir regra nenhuma, que ela não tem que seguir o que a sociedade ditou para ela. Outra coisa, ela tem o direito de mudar de ideia a hora que ela quiser, entende? Então, ela não tem que seguir regras, ela só tem que seguir as regras do coração dela, o que faz sentido para ela, o que está dentro dela. Isso serve para homens e mulheres, entende? Se eu entendo que é uma responsabilidade muito grande colocar uma criança no mundo e que eu não tenho essa capacidade, eu sei que a gente tem a capacidade que a gente quiser ter, que a gente pode desenvolver todas as capacidades que existem no mundo se a gente quiser, entende? Desde que a gente coloque tempo e dedicação naquilo para a gente desenvolver. Isso é uma verdade. O ser humano é o ser adaptável, então ele pode desenvolver quaisquer habilidades que ele quiser. O grande ponto é o que você escolhe para você. Eu não quero ter filhos. Simples assim, não quero. Por quê? Porque não é para mim. Porque não faz parte da minha vida, não faz parte do que eu planejei para mim. Só que qual que é a realidade da maioria das pessoas? Elas não planejam nada, elas simplesmente decidem movidas pelo impulso, entende? Por isso que o autoconhecimento leva a gente para frente. Então é importante você definir bem. Filho é responsabilidade. Filho envolve você pensar em criar uma personalidade para ser independente e livre de você. E para isso você precisa dar o máximo de recursos possíveis e imaginários para essa pessoa se desenvolver
da infância até a adolescência e até chegar à fase adulta e depois soltar. Só que você precisa prover os recursos, então você vai precisar pensar não somente em você, em se desenvolver, em ter recursos, reserva de emergência em dobro, você precisa pensar em recursos de sobrevivência, aposentadoria para você e pensar em algo para não passar aperto com o seu filho. Então, enfim, é uma vida dentro de você, é você, o seu coração fora do corpo, como muitos dizem. Então, a responsabilidade é grande. Então, é importante pensar nisso na hora de optar ou decidir ter filhos. Que a maioria das pessoas falam só tem que a gente dá um jeito, a gente consegue. Mas não é bem assim, né? Existem apertos, a gente tem a instabilidade financeira, a gente tem uma vida que é complexa no dia a dia, a gente tem a nossa vida para pensar também, que a gente precisa ser feliz e a gente está aqui para ser feliz. E se ter filhos é algo que vai te deixar feliz, por que não? Entende? Mas é importante sempre ter os pés no chão e pensar, eu quero ter filhos para quê? É uma vontade íntima, mas essa vontade íntima é baseada no que é concreto ou numa fantasia? Na realidade ou no romantismo que você criou na sua cabeça? Isso é algo importantíssimo para você considerar antes de tomar essa decisão. E eu acho o máximo quem decide não ter filhos, porque é coerente. Eu não quero, porque não faz parte da minha vida, porque não está nos meus planos, porque não tem nada a ver comigo, porque é muita responsabilidade e tem N motivos. E até o motivo, de repente, que leve a pessoa a pensar num projeto. Eu quero dedicar minha vida a uma causa ou alguma coisa, e ter filhos vai tomar um tempo pra mim, então não é isso que eu quero. E tá tudo certo. Então, assim, tomar essa decisão pode ser algo difícil, principalmente para aquelas pessoas que são mais inseguras e não sabem bem o que querem. Então, por isso que a terapia ajuda nesse sentido. Porque daí a pessoa pode pensar, principalmente as mulheres, e se eu me arrepender e tal. Siga seu coração, o que o seu coração está pedindo nesse momento, e é isso que importa. Quais são os seus planos? O que você quer para fazer? Né? O que você quer fazer da sua vida? Né? Você pensa no futuro, você tem um planejamento de vida, você tem recurso financeiro suficiente para você sobreviver e de repente lá na frente não precisar nem trabalhar mais? Isso não é uma realidade comum a todos. A gente está buscando isso, né? E tem muita gente que está avançado nesse ponto. Então é interessante a gente pensar nisso com os pés no chão. Então tá tudo certo se você decidiu não ter filhos, né? É uma escolha genuína, sensata, é uma escolha de vida. A vida é sua e você faz o que você quiser, independente do que sua família diga, independente do que a sociedade imponha. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Pensa nisso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe muito, se inscreva no canal e acompanhe, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Para você poder acompanhar os próximos vídeos, você vai precisar ativar o sininho do canal, ok? Então até o próximo vídeo.